Muito boa tarde a todos vocês, queridos amigos que estão aqui na igreja, você que também está em casa. Muito obrigado porque você está conectado aqui com a gente. Nós estamos aqui, vamos iniciar hoje um bate-papo chamado Falando Francamente com a Família. E quem vai estar aqui, conversando com vocês, serei eu e a minha querida esposa Ellen. Tudo bem, Ellen? Como é que você está? Boa tarde, amor, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão nos assistindo. Estamos bem, graças a Deus, estou bem. Então tá bom, ok. Muito bom, é o seguinte, agora nós vamos, a partir de agora nós vamos conversar um pouquinho, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração, mas hoje nós vamos conversar especialmente com os pais. Então, você que é pai, você que é mãe, fiquem atentos aí, tá certo? Nós vamos trazer aqui algumas dicas práticas, baseados neste livro aqui, olha. Baseados neste livro, ok? Orientação da Criança, ok? De Ellen White. Esse livro é espetacular. Inclusive, eu já vou falando desde já. Eu peço que você esteja conectado com a gente, e você que está aqui na igreja também, se você quiser entrar na página da igreja, do Facebook, tá? Porque vai aparecer um formulário, é um formulário bem simples, para você se cadastrar e para você marcar a sua presença. Porque no final vai ser sorteado, para quem se cadastrar online aí, vai ser sorteado um livro desse, ok? Vai ser sorteado, Orientação da Criança, porque a nossa conversa vai se basear neste livro aqui espetacular, tá bom? Tá ok? Então vamos lá. Então nós vamos iniciar aqui a nossa conversa fazendo uma oração. E eu vou pedir por gentileza que a Ellen faça uma oração para nós. Vamos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, te agradecemos pelo sábado, onde podemos parar toda a nossa correria, descansarmos fisicamente e termos um momento contigo. Neste momento, pedimos a tua bênção e a tua presença sobre o que estaremos falando aqui, que o Senhor possa nos inspirar e abençoar a cada pai, a cada mãe, a cada filho, que tu possas, Pai, trabalhar nesses lares e abençoar e ajudá-los em suas lutas e dificuldades. Sê conosco, usa-nos, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, antes que eu esqueça, você pode, se você tem alguma pergunta, algum comentário, eu vou estar aqui, ligado aqui, tá certo? Na página do Face. Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, você pode mandar essa pergunta para a gente. E você, quem estiver aqui na igreja também, se quiser fazer uma pergunta, também pode entrar em contato conosco, tá bom? É só entrar em contato aqui com a gente e nós vamos conversar com você. Eu quero mandar aqui um abraço para Karina Campos, que está com a gente. Um abraço, Karina, o Anderson, a Rita de Cássia. Um abraço aí, Rita, também para você, para o irmão João. A Rejane Maria, boa tarde. Irmã Rejane está mandando boa tarde aqui para mim e para você, Ellen. Tá ok? A Rejane Maria, tá bom? Miriam Reblin, tudo bem, tia Miriam? Um abraço aí no Rai, no Heitor, no Gustavo. Obrigado por estar conectado e com a gente, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar então agora aqui esse bate-papo, essa conversa, tá bom? E, por favor, você que está conectado e com a gente, compartilhe essa live. Vamos compartilhar, compartilhe aí no Facebook para que outras pessoas também possam assistir, tá ok? Vamos compartilhar agora, inclusive, deixa eu até fazer aqui minha parte aqui, compartilhar também, né? A gente fala que tem que compartilhar, mas a gente tem que dar o exemplo. Eu já compartilhei, ok? Eu já fiz aqui minha parte, tá bom? Tá certo? Então, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode mandar aqui para a gente, tá certo? E alguém aqui da igreja depois tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar então aqui. Eu trouxe aqui, nós trouxemos aqui 3 tópicos que são baseados neste livro aqui, Orientação da Criança. E eu gostaria de trazer aqui, é claro, que neste livro fala muito mais sobre isso, fala muito mais. O livro é muito rico, é espetacular. Você precisa ter este livro,
você precisa adquirir esse livro. Mas se você não tem dinheiro para comprar o livro, como é que a gente pode ver esse livro, Ellen? Além, não tenho dinheiro para comprar, mas tem na internet? Como é que é? Tem na internet. Na verdade, gente, se nós juntarmos o dinheirinho, dá para comprar tudo. A gente compra aquilo que a gente quer, né? Isso é verdade. Hoje se divide não sei quantas vezes no cartão, então essa desculpa aí já não funciona mais. Mas tem também na internet. Na internet tem o audiolivro, na internet a gente pode ler, tem os e-books, né? Que a gente também pode estar lendo. Então, de toda forma, você tem como ler. É um livro fantástico, eu estou apaixonada por ele. Ai, mas vocês não têm filhos. Realmente não temos filhos biológicos saídos de nós. Mas nós educamos e cuidamos de muitas crianças que moraram conosco. Nós já passou pela nossa casa 6 sobrinhos morando conosco. Então, é uma experiência, assim... E nas mais variadas fases, né? Faixas etárias. Faixas então, etárias. Nós podemos dizer de letra e filho dos outros, né? Não são seus, não era o nosso. Então, tinha mais... A dificuldade era um pouco maior. E, no entanto, Deus nos abençoou. Então, essa experiência com filhos nós temos, não biológicos. Então, podemos dizer com todas as letras, esse livro é fantástico, mesmo para eu que não tenho filho, é um livro que eu estou amando, está sendo super útil para mim. E eu recomendo, quem não leu, pegue e leia, coloque no audiolivro, vai ouvindo, não tem desculpa, é fantástico. E, como você falou, tanto no audiolivro como também em PDF, é gratuito na internet. Isso. Então, não tem desculpa para não ler, né? A Bíblia diz, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, conhecimento é que não falta, tá certo? Então, vamos aproveitar, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 3 tópicos. Um abraço aqui para o Anderson, para a Ione. Tudo bem, Ione? Ione, querida! Um grande abraço para você, Ione. A Eliana Rodrigues, a Ruth Rocha. Tudo bem, Ruth? Josiane Santo. A irmã Eni Costa. Irmã Eni, um abraço. Obrigado porque vocês estão aí conectados com a gente, tá bom? Muito bem, vamos lá. 3 tópicos aqui, vamos lá. O primeiro tópico que eu trouxe aqui, Ellen, para a gente conversar, inclusive, repito, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode mandar aqui para a gente, tá? Vamos lá, é o seguinte, olha só. Vai ser mostrado aqui o PowerPoint. O que eu vou ler aqui, o que nós vamos ler aqui, vai mostrar tanto para quem está aqui na igreja, vai ser mostrado ali, tá certo? Para que vocês possam acompanhar a leitura, como também para quem está em casa, ok? Vai ser mostrado e para quem está em casa, tá certo? Aí o PowerPoint, tá? Mas nós vamos ler aqui também, tá certo? Então vamos lá, olha só. A primeira parágrafo que eu gostaria de ler é o seguinte, olha só, preste atenção e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. É no lar, olha só. É no lar, vai mostrar aqui, pode colocar. É no lar que a educação da criança deve começar aqui a nossa conversa. O que você poderia dizer, como assim, que a influência dos pais dentro de um lar pode influenciar as crianças ou para o bem ou para o mal? Como assim? Isso daqui é super importante. Se a gente começar desde o início desse texto, olha, é no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Em seguida fala, ali está a sua primeira escola. Então, as primeiras influências, tudo que a criança recebe é em casa. Os pais muitas vezes ficam achando que é terceirizando, passando para a escolinha, pequenininho. Eu vou colocar na escola para minha criança aprender. Não, Deus dá orientação, é em casa. A casa da gente é a primeira escola que a criança tem. É o primeiro lar. E aqui vem falando, né? Aí vem falando o que essa criança ela deve aprender. O que os pais devem ensinar para essa criança, né? Lições de respeito. E o legal, olha só, a criança terá de aprender as lições que devem guiar por toda a vida. Se esses pais não estão dando, se os pais não estão dando essas instruções devidas, que tipo de cidadão nós teremos? Porque aqui diz que são lições por toda a vida. Não é somente por aquele período enquanto está morando ali em casa, pequenininho, antes de ir para a escola. Não, é por toda a vida. São princípios que regerão a vida dela. Então, você quer falar? Não. Tá. Então, serão por toda a vida. E continua, né?
lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. Quanta coisa tem faltado na educação das nossas crianças. Quanta coisa os pais não têm conseguido passar, ensinar às crianças o respeito, o domínio próprio, a criança aprender até o domínio próprio. Quando ela quer e faz com que aquilo aconteça e pronto. E cai no chão e faz birra e o mundo acaba, mas aquilo tem que acontecer. O gosto da criança tem que acontecer. E não é dessa forma. Não é assim, não é a minha vontade que tem que predominar. Então, se esses pais não estabelecem estas lições, aí sim, aí isso aqui, ó, sobre todos os pais repousa o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. E a pergunta que você fez, a influência educativa, essas influências do lar, elas serão tanto para o bem quanto para o mal. Se os pais não educaram, não ensinaram essa criança o respeito, o domínio próprio, não ensinaram nada, você está educando uma criança para o mal. E Ellen White diz uma coisa no Lar Adventista que é de arrepiar o cabelo. Ela diz assim, que muitos pais estão engrossando as fileiras do diabo ao colocar filhos no mundo. Não pelo fato de trazer a criança ao mundo, mas pelo fato de não exercer o seu papel enquanto pai, de educar, de ser a primeira escola dos filhos. Aqui diz que sobre todos os pais repousa o dever de proporcionar instrução física, mental e espiritual. Claro, a questão espiritual nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas o que seria, em termos práticos, Ellen, instrução física? Como assim os pais devem instruir os aspectos físicos para os filhos? Exatamente. Montar uma academia dentro de casa? É óbvio que não, gente. Gente, a instrução física é a gente lembrar como o povo de Israel trabalhava, vivia. É o ensinar as crianças, elas aprendem desde cedo. Quando a gente estava lendo esse texto, porque nós estamos lendo esse livro, uma coisa que me fez lembrar é que quando a gente era criança, a gente morava num sítio. E no sítio, né, tinha que limpar o sítio, cada um tinha enxada. E o sítio papai dividia em pedaços, né, cada um tinha que limpar. Tinha aqueles que começavam a jogar terra em cima do mato para terminar logo aquelas limpezas meia boca. Papai vinha, tirava a sujeira, fazia refazer o trabalho, né? E a gente era criança, eu e o meu outro irmão eram os menorzinhos da casa. Então, uma coisa que era muito interessante, nós também tínhamos a nossa enxadinha. Era aquelas pequenininhas, mas tínhamos também. A gente participava. É claro que o pedaço que tínhamos que limpar era menor, tudo, mas também participávamos. Isso daí é instrução física, é nos afazeres da casa. É óbvio, hoje aqui a gente tem terra para capinar? Claro que não, né? A gente está no mundo de concreto. Então, o que eu posso fazer para que meu filho aprenda a instrução física? Gente, tem tanta coisa para lavar. O carro tem que ser lavado, a bicicleta, a moto. O filho tem que aprender desde cedo a lavar, limpeza da casa, a higiene da casa. Os pais, gente, as mães, amadas mães, por favor, coloque a mão na cabeça, na consciência e me escutem. Você não é a salvadora do mundo. O universo gira e você tem que ensinar o seu filho a viver. Os filhos necessitam aprender a fazer as coisas. As mães, principalmente as mães, pecam nisso. Acham que tem que fazer tudo pelos filhos. E os filhos se tornam depois adultos inválidos. Pensa aquela criatura que está ali sentada, só sabe fazer aquilo, o emprego quando vai para fora trabalhar. Volta para casa, não sabe lavar uma colher. A culpa é de quem? Da mãe. A mãe é responsável. Isso é muito sério. Então, a atividade física, que é responsabilidade física, é nos afazeres. Aí, é claro, se depois a pessoa quer, né, modelar, esculturar mais o corpo, aí, é claro, pode entrar para a academia. Mas a obrigação dos pais nessa parte física é no aspecto do trabalho. Muito bom. Então, a influência de um lar exerce de forma poderosa, né? Ou seja, um lar exerce uma influência poderosa para o bem ou para o mal. Isso é muito sério, ok? Aí posso só fazer um adendo? Nós estamos fazendo um curso sobre
homossexualidade. E esse curso é do MAV, Ministério Adventista, o Ministério Amizades Verdadeiras. E muito interessante, se vocês puderem se inscrever para fazer, é fantástico. E a gente já fez esse curso, a gente está de novo fazendo, estamos trabalhando, atendendo pais, e é fantástico. E uma das coisas que é muito importante, que eu acho que se encaixaria aqui, é sobre esses afazeres. Mais na frente vai ter um texto que vai falar sobre a importância dos pais estimularem os filhos nos afazeres, mas pais, como é importante seus filhos trabalharem com vocês, ali juntinho, desde criancinha, petitiquinho ali, coloque para fazer as coisas juntos. As crianças necessitam de referencial masculino, meninos precisam de referencial masculino, meninas, referencial feminino, isso é indispensável. Nós esquecemos do nosso papel e acabamos terceirizando, acabamos naquela correria, achando que a gente pode resolver tudo. Isso é muito, muito, muito importante. Acho que depois você vai entrar mais nesse aspecto, né? Sim, sim, mas é importante você fazer essa menção. Um abraço aqui para o Valmir Saleme. Um abraço, Valmir, um abraço, Ana Cris, obrigado porque você está com a gente. A Cristiane Viana Rodas, tudo bem, Cristiane? Que bom que você está aqui com a gente. Ela faz o comentário, parabéns por abordar um assunto tão importante. Pais, os primeiros exemplos dos filhos, referência para a vida. É isso mesmo. Irmã Cida Lely, tudo bem? Feliz sábado, pastor Jorge, Peducci, esposa. Um abraço para a irmã Lucielma também, a Vilma Barca, a Célia Zotesso. Muito gratificante participar dessas palavras, né, de sabedoria. Obrigado porque vocês estão aí conectados com a gente. Mande aí o seu comentário, sua pergunta, tá ok? Vamos avançar um pouquinho então aqui, olha só. Um outro texto, Orientação da Criança, página 21. Lembrando que nós estamos trabalhando alguns textos baseados neste livro espetacular, Orientação da Criança. Um outro texto que nós separamos aqui para a gente conversar é o seguinte: o pai e a mãe devem ser os primeiros mestres dos filhos. O preparo que habilitará a criança a combater com êxito na luta contra o mal deve começar mesmo antes do seu nascimento. Como assim, Ellen? Como assim um pai e uma mãe começam a combater as influências do mal mesmo antes do nascimento do filho? De forma prática, como que os pais se preparam? É antes mesmo do nascimento da criança? Jogou para mim. Ai, gente, esse tema tudo sobre educação é muito interessante. E essa parte sobre educação, eu lembro quando eu fazia faculdade, eu tinha um professor, ele era muito categórico, muito assim, sabe, rígido no falar e tudo. E ele falava assim que a educação dos filhos começa 20 anos antes dele nascer. Meio cabeludo, né? Eu olhava assim, eu estava na minha faixa de 18, 19 anos, eu olhava assim, mas esse professor parece que não sei, né? Parece que não sei, está viajando 20 anos antes da criança nascer, eu estou com 18, ou seja, mas aí depois eu entendi, a maturidade ajuda a gente a compreender as coisas, né? E então depois eu entendi o que é 20 anos, preparo 20 anos antes de nascer, ou seja, é na minha educação. Quando eu estou em formação, eu já estou formando o meu filho. Então, a minha educação, o meu preparo enquanto pessoa, quer dizer que é o preparo para o meu filho. Por isso que os pais têm um dever tremendo diante dos filhos. Então, é 20 anos, ou seja, é na minha formação. Tá, mas eu não tive a oportunidade de aprender tanta coisa. Queridos, você hoje tem a bênção de ter tanto material. Deus inspirou Ellen White para escrever os livros. Queridos, olha, é tão lindo. Você pega o lar adventista, quando fala sobre a educação dos filhos, como fala como o pai deve tratar a mãe, porque como o pai trata a mãe é como o seu filho vai reagir. É tão sério, mas isso é questão conjugal afeta filho, porque filho nasceu do relacionamento conjugal, filho não nasce igual sementinha, jogou lá e aparece. Não, filho nasce de um relacionamento. Então, os filhos, como os filhos vão reagir, o comportamento, a forma como a criança vai tratar os demais, tem muito a ver como pai e mãe se tratam. Então,
a importância desses pais de se ler conselho sobre regime alimentar, que orienta sobre a alimentação, os efeitos disso daí no comportamento. A alimentação influencia na gestação de uma criança? Nossa, e como influencia em tudo. Influencia no comportamento. Você pega uma criança, vou pegar uma criança que... criança normal, você começa a dar doce para ela, dê bastante doce. Perceba qual o tipo de comportamento daquela criança que você vai ter e da criança que você não dá doce. É gritante. Eu, em sala de aula, uma coisa que eu sempre bati na tecla foi de nunca deixar minhas crianças usarem doce. A professora, ela era um pouco chata. Porque eu sei, eu cuidando de toda aquela turma, se eu deixasse eles comerem, levava, aí as mães iam para as festinhas, pegava aqueles docinhos, aqueles marshmallow, aquele monte de beleza, e aí mandava, colocava na lancheira da minha criança. Chegava a minha criança, aquele monte de docinho lá, e a professora feliz da vida, olhando aqueles docinhos, né? Aí eu falava, olha, esse docinho aqui, você deixa, isso aqui não faz bem para a sua saúde. Então, a Pro vai falar assim, ó, se você quiser comer na sua casa, você come, mas aqui, agora, a Pro não quer que você come, porque ele não faz bem para você, não vai ajudar você a aprender melhor. E é verdade, gente, o açúcar, ele afeta a mente, ele embota a nossa mente, embota a mente. E a criança, ela fica muito elétrica, ela fica no 320. Imagina você com uma sala de crianças tudo entorpecida pelo açúcar. Quem é o santo que dá conta? Então, é uma coisa assim que para mim era sagrado. Doce, se a mãe quiser dar, é do portão da escola para fora. Dentro da minha sala, é uma coisa que eu não dou. E para os pais, isso daí é indispensável. Mas, voltando, temos orientação da criança, temos o livro Educação, temos a Bíblia. Gente, para que livro melhor do que esse daqui, a palavra de Deus? Deuteronômio, quando fala, né? Deuteronômio 6, quando fala como eles deveriam orientar os filhos. É andando, ou seja, é na prática mesmo. É andando, é conversando, é sentado, é deitado. Todo tempo nós temos, a educação envolve isso. É período integral, educar é período integral. Os pais acham que educar é só o momento que está na escolinha. Não, educar é até você morrer. Até você, mãe, pai, morrer, você vai estar educando. Até seu último suspiro, você vai estar educando. Parece drástico o que eu estou falando, mas é fato. Preste atenção nos seus pais, os que já tiveram pais, que os pais já se foram. Até o último suspiro deles, vocês aprenderam com ele. Nós aprendemos com eles. Muito bom. A Karina, ela diz assim, a Karina Campos, ela faz um comentário. Pastor, o difícil hoje em dia, ou talvez sempre, seja a questão da masculinidade, pois hoje não pode ensinar um filho, menino, a auxiliar sua mãe em casa, porque é coisa de menina. Aqui no nosso lar, o nosso pequeno de ver o Anderson, o marido, né, me ajudar, sempre quer pegar a vassoura, até compramos uma vassourinha para ele, ele gosta muito. É isso aí. Ai, que fofo, Karina. Parabéns, parabéns, papai Anderson. Você está de parabéns. E é isso aí. Maridos, ajudem as esposas. Não esqueçam que os filhos aprendem pelo exemplo. Tá? Os filhos aprendem pelo exemplo. Será folgado pelo exemplo de pais folgados. E será uma criança ativa pelo exemplo de pais ativos. É muito sério. Deixa eu avançar para outro terceiro tópico aqui, dentro desse tópico de pais como mestres e professores. O marido e a esposa devem estar intimamente unidos em seu trabalho na escola do lar. Lembrando, olha só, a primeira escola é o lar. E aqui diz que o marido e a esposa devem estar intimamente unidos em seu trabalho na escola do lar. Não devem nem divergir na presença dos filhos. Sempre deve ser conservada a dignidade cristã. Mas eu escuto por aí, Ellen, que não é a responsabilidade da mãe educar dos filhos? Não é a mãe que tem que educar os filhos? Como é que fala que o marido e a esposa? Como é que é esse negócio aqui? O que vocês acham? É a mãe só que tem que educar? Eu acho que tem gente que está querendo dormir hoje do lado de fora. É claro que não. A responsabilidade é dos dois. Os primeiros anos,
Geralmente, o vínculo da criança com a mãe é muito forte, né? É o período da amamentação. A criança, quando ela está amamentando, para quem ela olha? Para a cara do pai? Ela está mamando olhando para a cara do pai? É óbvio que não. Ela olha para a mãe, ela está amamentando, está mamando ali, e o olhar. Por isso que nós temos um apreço tremendo pelas nossas mães. É um vínculo muito forte, É um né? vínculo muito forte, é um filho e a vínculo mãe. fortíssimo. Por isso que aí entra especialmente mães que têm meninos. Mães de meninos, homens. Por isso que é importante, a partir de determinada idade, você começar a dar uma desvinculada. Não você rechaçar seu filho, não. Mas você trazer o pai para o pai fazer essa diferenciação. Isso daí é muito importante para a masculinidade do seu filho. Pais, vocês têm uma obrigação de fazerem essa interferência. Se vocês depois não quiserem sofrer, chorarem lágrimas de sangue por verem os filhos tendo AMS, que a gente fala, né? Atração pelo mesmo sexo. É muito sério o que eu estou falando. Vocês não fazem ideia a dor dos pais que a gente tem atendido. Corta o coração, corta o coração, corta o coração da dor que a gente tem visto, sabe? A gente está atendendo, tem hora que dá vontade de sair ali, é tudo online, né? Dá vontade de sair da tela para abraçar os pais, de tanta dor. Mas pais, por favor, entrem nessa história. Não é a mãe somente que tem que fazer. Qual é o papel maior do pai, amor? Na realidade, é o seguinte, é muito importante essa questão, como a Ellen falou, nos primeiros anos é natural esse vínculo do bebê, da criança com a mãe. Só que o pai, ele precisa entrar nessa história. Então, tem dois lados aí. Primeiro, a mãe tem que permitir isso. E o pai também tem que entrar. Falar, só opa, nesse permitir, amor, queridas, as mães, elas se sentem tão super protetoras. Não sei se vocês já viram galinha choca. Gente, galinha choca, logo quando ela tem os pintinhos, não chega perto dos meus pintos, porque eu saio correndo atrás. Não sei se... Gente, quanta carreira eu já recebi de galinha choca. Pensa, elas saíam atrás e bicavam mesmo. Muitas mães se colocam nessa condição. Mães, o pai, o filho é seu e do pai. E o pai, ele tem um papel muito, muito, muito importante para fazer, sabe, esse desmame. Você vai ser mãe desse filho até a sua morte. Mas o pai, ele tem que entrar, porque esse filho, ele precisa desse referencial. Tanto é que quando existe, quando a mãe, quando os pais, né, a mãe tem uma bebê, uma criança mulher, é até natural esse vínculo de mãe e filha, e está tudo certo. Meninas fazendo coisas de meninas. Meninas fazendo coisas de meninas, mulheres fazendo coisas de mulheres. Mas quando existe esse vínculo mãe e filho, menino, é muito importante, claro que tem uma ligação entre mãe e filho, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas, e vai continuar, só que aí tem um outro passo que precisa ser dado. Esse menino, ele precisa de uma referência masculina. É aí que o pai precisa entrar nessa história. Então, veja bem, e o pai, ele tem que fazer com o menino coisas de menino. O pai precisa ser uma referência masculina para esse menino. E fazer coisas juntas com o filho. Fazer coisas juntas. Isso que a Karina falou do filho, pegar a vassourinha para fazer. Ele viu o pai e fazer junto com o pai. É isso aí, entendeu? Então, olha só, vai jogar bola juntos, vai fazer coisas juntos. Então, lavar o carro, isso traz para a criança uma referência maravilhosa. Ela está participando disso. Eu estou falando principalmente menino em relação a pai. Isso é fundamental, ok? Então, por isso, é óbvio que nessa escola do lar, o marido e a esposa têm que trabalhar juntos. Os dois precisam trabalhar juntos. Não é só o papel da mãe em educação dos filhos, não. É papel do pai também. É papel do pai. O pai tem que estar presente. E eu enfatizo hoje a questão, estou enfatizando aqui a questão do pai, porque a figura masculina, ela tem enfraquecido cada vez mais. O pai dentro de casa deve ser a lei.
E a pessoa forte, claro, ele tem que ser amoroso, ele tem que dar afeto para o filho, para a filha, mas o pai tem que ser a figura forte. E as crianças, eles precisam ver isso é bom para as crianças. Ok? A mãe é quem faz que harmoniza o lar, né? A mãe é o que dá o tempero do lar, né? Ali, né? Mas o pai tem que ser a figura forte, tanto para a moça, para a menina, quanto para o menino, né? Mas a gente tem visto cada vez mais isso menos nas famílias, né? E não é à toa que tantos e tantas situações aí têm surgido de homossexualidade. Isso é devido também por causa dessa figura masculina fraca dentro de casa. E muitas vezes, o que acontece? Quando a figura masculina é fraca, quem tem que ficar forte dentro de casa? Aí a feminina acaba predominando. A predominância da figura feminina. E aí o menino acaba tendo como referência a mulher, a mãe. E o menino começa a ter mais afeição pela mãe, referência pela mãe. E isso ocorre muitas vezes a ferida de gênero, onde ele está procurando o referencial e o referencial se torna a mulher. Então, pai e mãe, é sério demais. Os dois têm que assumir, conversarem, sabe? O pai e a mãe têm que falar a mesma língua dentro de casa, o que vai fazer com os filhos, o processo de educação, quais são as regras, quais são os limites. O pai e a mãe precisam andar juntos, senão a coisa degringola, ok? Amor, mas eles podem divergir na frente dos filhos? Não. Como diz aqui o próprio texto que acabamos de ler, se existe uma divergência, por exemplo, o pai faz algo que a mãe não concorda, a mãe tem todo o direito de não concordar. Ai, mas ela quer repreender na hora, porque tem que corrigir na hora, não é assim? Mas se a mãe repreende o pai na hora, na frente dos filhos, ela está tirando a autoridade do pai na frente dos filhos. E vice-versa também, viu? Ao contrário, também é verdadeiro. Se a mãe faz alguma coisa que às vezes o pai considerou que não foi legal em relação ao filho ou à filha, segura, conversa com a mãe depois, no lugar à parte, não na frente dos filhos. Porque senão um tira a autoridade do outro. Um tira a autoridade do outro. Interessante que no texto... Ai, desculpe, amor. Não, pode falar. No texto fala, né? Sempre deve ser conservada a dignidade cristã. Logo depois, quando fala, né, que não deve não deve divergir na presença dos filhos, né? A dignidade cristã, ou seja, a harmonia entre o pai, o respeito entre o pai e a mãe. É muito, muito importante que isso ocorra, aconteça, porque os filhos, eles estão aprendendo conosco. Os filhos, eles aprendem conosco. Nós somos as referências dos filhos. Então, se os pais, eles brigam, se eles discutem, a forma como os filhos estão entendendo que deve se resolver problema é assim. E quando eles constituírem a família deles, eles farão da mesma forma. Farão da mesma maneira. Vai ser na frente de todo mundo. A Dorinha Santos dizendo, isso serve para os dois, ou seja, a educação dos filhos é para o pai e a mãe, né? Vamos avançar um pouquinho no outro tópico. Tem muita coisa que a gente poderia estar falando aqui. Por isso que você deve ter este livro aqui, Educação, Orientação da Criança. Está aparecendo aí no Facebook um formulário para você colocar aí, para você concorrer a esse livro hoje. Tá ok? Tá certo? A gente quer dar de presente um livro desse daqui. Mas você precisa se inscrever aí, tá bom? Amor, estamos aqui no oferecimento Eldrisson, né? Estamos usando cadeiras Eldrisson, tapete e mesa Eldrisson, né? Então, queremos agradecer ao Eldrisson por essa sala tão linda aqui que podemos estar participando, sentando e usufruindo. O tópico número 2, assim, o tópico 2 aqui, eu peguei apenas 2 textos, mas que são muito importantes. O ensino da Bíblia e a religião do lar. O texto vai aparecer aí na tela, vamos lá, olha só. A Bíblia deve ser o primeiro manual da criança. A Bíblia deve ser o primeiro manual da criança. Deste livro devem os pais ministrar uma sábia instrução. A palavra de Deus deve constituir-se a regra da vida. Querido pai, querida mãe, você que está aqui na igreja, você que está em casa, entenda bem uma coisa aqui, nós somos, né, cristãos, nós amamos a Deus, tememos a Deus. Aqui está dizendo o seguinte, que a Bíblia
deve ser o primeiro manual da criança. Mas não é o celular com joguinho, amor, para acalmar a criança? Não, não. Na realidade, é a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. A criança, ela aprende muito rápido nos seus primeiros anos de vida. Muito rápido. O cérebro é como uma esponja mesmo. Aquilo que você ensinar, aquilo que ela visualizar, aquilo que ela ouvir, ela vai aprender assim, olha, rapidamente. Então nós devemos aproveitar os primeiros anos de vida da criança para que ela aprenda a Bíblia Sagrada. Ah, mas eu não era cristão, eu não tive a oportunidade de conhecer a Deus, a Bíblia, agora meu filho está com 7, 8, 10 anos, 15 anos, será que dá tempo? Claro que dá tempo. Nunca é demasiado tarde ensinar a Bíblia para os filhos. Eu quero já aproveitar e ir para o segundo texto que vai aparecer na tela agora, olha só. A obra de todos os pais é educar os filhos no caminho do Senhor. Esta não é uma questão com a qual se possa brincar ou que se possa pôr de lado sem incorrer no desagrado de Deus. Esse texto aqui é muito sério. Aqui diz em outras palavras o seguinte, que se nós não ensinarmos as crianças, os filhos no caminho do Senhor, nós estaremos caindo no desagrado de Deus. Isso é muito sério. Então, pais, queridos pais, aí vem a pergunta, né, Ellen? O que os nossos filhos estão aprendendo dentro de casa? Qual tem sido a prioridade do que eles estão aprendendo? Cartoon Network, Disney Channel, o que eles têm assistido, o que eles têm contemplado, o que eles têm aprendido. Ah, mas eu não tenho tempo. O pai muitas vezes diz à mãe, eu não tenho tempo para ensinar meu filho, eu não tenho tempo para estudar a liçãozinha da escola sabatina. Inclusive, Ellen, se você quiser aproveitar, eu sei que você trouxe aqui algumas coisas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Isso requer tempo, requer esforço, requer disciplina. Não estou falando que é fácil, não. Mas como a Ellen falou aqui logo no início, se nós colocamos os filhos no mundo e nós não educamos os filhos para o Senhor, nós estamos enfileirando as fileiras, engrossando as fileiras de Satanás para a perdição. Isso é muito sério. E estamos caindo no desagrado do Senhor. Então, Ellen, assim, bem rapidinho, por exemplo, existem muitos materiais, né, que a gente pode ensinar às crianças, né? Por exemplo, o que você trouxe aqui? Vamos lá. Apenas alguns exemplos. O que você trouxe aí? Que você pode mostrar? Bem, como você tinha dito ali, só um adendo, você falou sobre os pais, muitas vezes dizem, eu não tenho tempo agora, né? Eu farei um paralelo com aquela colocação da saúde. Eu nunca tenho tempo para cuidar da minha saúde. Eu não tenho tempo de cuidar da saúde, mas depois vai ter que tirar tempo para cuidar da doença. Né? A mesma coisa eu atribuo à educação de filho. Eu não tenho tempo agora para dar tempo para o filho, só que depois o seu filho não vai ter tempo para você. Depois o seu filho vai estar nos caminhos distantes do Senhor e depois pode ser tarde demais. Então procure, peça a Deus sabedoria. Senhor, a vida, o mundo que a gente vive realmente é um mundo cruel. O nosso tempo parece, o trabalho engole a gente e Satanás, ele não está perdendo tempo. Tudo que ele pode, ele está fazendo para levar o seu filho para o lado dele. Tudo que Satanás pode, ele está fazendo para carregar nossas crianças. Então, nós não temos tempo, nós não adquirimos materiais, mas a gente compra um videogame para a criança. No celular tem um monte de joguinho para a criança, que fofo. Por que você não coloca historinhas da Bíblia para sua criança aprender sobre a Bíblia? Por que não colocar coisas, semear coisas boas? Gente, os valdenses, quando você lê o Grande Conflito, os pais preparavam os filhos desde a infância, para que eles fossem enfrentar a morte, mas morrer por Cristo.
Ah, imagina, eu não quero perder meu filho morrer para Cristo, não, mas eu quero que meu filho viva, mas vai morrer como Nero. E Ellen White fala no grande conflito que estará no final a mãe de Nero, a mãe vendo o resultado da educação que ela deu com o seu filho. Quando eu li aquilo, meu coração tremeu. Eu fiquei com os olhos assim lacrimejados, sabe? Porque é algo muito, muito angustiante. As mães, os pais contemplarão os resultados do serviço que eles deixaram de fazer na educação dos filhos. Então, voltando aqui sobre a Bíblia. O que podemos fazer? Opa, caiu aqui, depois está no tapete do Elderson, não tem problema. O que a gente pode fazer? Olha, gente, tem tantos livrinhos que a gente pode comprar. Olha isso daqui, que delícia. Falando sobre a historinha da Arca de Noé. Olha que delícia. Até a gente que é velha, a gente ama ver uma coisinha dessa, né? Você vai contando a historinha e vai mostrando para a criança. Nossos olhos se enchem. E a gente é tudo adulto. Olha que delícia. Ah, melhorou, né? Você falou, a gente quer o quê? Velho? Não, adulto, né? Melhor, Ai, né? amor, velho, que sua cabeça já está branca. Então, olha só que delícia. Isso daqui se enche os nossos olhos. Imagina a criança, ela ama olhar, ver os detalhes que tem aqui. Olhem só quanta coisa você está contando a história do dilúvio. E a criança, ela aprende com a repetição. Ela aprende a observar o que vocês fazem. Se vocês fazem culto em casa, seus filhos vão aprender com vocês. Mas agora meus filhos já estão adolescentes, e agora? Eles vão aprender com vocês. Puxa, mas a gente não fez até aqui, e agora? Eles vão ver vocês fazendo, eles vão ver vocês buscando. A princípio, vocês verão eles meio arredios, né? Porque é algo que eles não têm o costume. Mas com o passar do tempo, isso tudo se tornará para eles algo natural. Ao vê-los fazendo e ao vocês chamarem para o culto da casa, né? Olha que historinhas, olhem só que delícia, você contando histórias, olha só, livros de historinhas. Esse daqui é CPB, nem sei se tem mais, mas com certeza a CPB tem muitos outros materiais. Olha que colorido, imagens grandes. Isso daqui para as crianças não tem preço. É fantástico. O investimento que você faz na vida dos filhos, né? Com certeza. Olha só que coisa mais linda. Isso daqui você vai contar e são histórias que ficarão para sempre gravadas no coraçãozinho das suas crianças. Ah, meu filho é maior. Sobre a Bíblia eu já falo. Meu filho é maior. Gente, tem tantos livros de histórias. Olha esse daqui. Histórias de tirar o fôlego. E aqui vem várias historinhas que você pode comprar para o seu filho juvenil. Pode comprar para o seu filho juvenil ou adolescente. Tem um livro. Esse livro eu enrolei para ler. Pensa numa pessoa que enrolou para ler. Fui pronta ao comprar quando eu ouvi a propaganda dele. Mas o título dele, eu falei, gente, isso aqui é coisa de criança de 4º ano, 5º ano. O boi que guardava o sábado. Leiam esse livro. Gente, com o título, eu achei assim, esse livro rodou mais de 1 ano na minha estante. Eu enrolava, eu levava de férias, voltava de férias. Ele ia para o Pará, voltava do Pará e nada de ler. Até que um dia, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu peguei para ler. Pensa num livro de história de fé. São 3 ou 4 histórias? 3. São 3 histórias. Gente, histórias de pessoas na União Soviética, na Rússia. Pessoas que viveram pela fé. E o que Deus operou, os milagres que Deus operou, porque o título não atrai muito, mas os milagres que Deus operou, você fica assim, abismado como Deus pode operar. E a gente ficava procurando, cadê esse boi que guardou o sábado? O boi guarda o sábado, você vai começar a ler, vai aí a gente acha na história, que o boi a gente vai guardar acha, o sábado, tá espetacular. Mas leia, são 3 histórias fantásticas de fé. Isso daí nós temos que ensinar os nossos filhos. Peguem o grande conflito, gente, deem para o seu filho ler. Seus filhos, eles estão aprendendo tanta bobeira, por que eles não podem ler o grande conflito? Eu lembro, eu tinha 10, 11 aninhos quando a gente leu o grande conflito. E foi algo que ficou guardado na minha mente. As histórias dos valdenses, dos huguenotes, as histórias daquelas pessoas que foram queimadas na fogueira. Quanta coisa linda. E eu era criança quando aprendi isso. Por que seus filhos não podem aprender? Façam isso. Se você não fizer, o diabo está preenchendo. Ele está plantando. E como ele planta rápido, gente? Enquanto a gente dorme, ele semeia. Minha criança é pequena. Sobre a Bíblia, meu marido falou para eu falar rápido. Minha criança é pequena.
O que eu posso fazer? Ele não sabe ler. Gente, eu estou trazendo aqui só um exemplar. Essa daqui é a que eu uso com as minhas crianças em aula. É uma biblinha infantil. Você faça a sua criança trazer essa Bíblia para a igreja. Faça a criança trazer a Bíblia. Ele não sabe ler, mas ele sabe encontrar. Então, na hora o pregador está falando lá, vamos encontrar a passagem na Bíblia. Aí você, menino, fica com o celular aqui, tá? O menino no celular. Não, querido, Bíblia, vamos ensinar a manusear a Bíblia. Ele não sabe ler, então por que eu vou dar a Bíblia? Ele vai levar, a gente está se arrumando para ir para a igreja. Olha, a mamãe e o papai estão levando a sua Bíblia. Cadê a sua biblinha? A criança, ela sabe, ela tem o maior prazer em pegar. Eles vão pegar a biblinha deles e vão levar para a igreja. Eles vão pegar a biblinha e vão levar. Chegou na igreja, o pregador falou a passagem. Aí a mamãe e o papai vão falar, olha, vamos procurar a passagem na Bíblia. É claro que a criança vai abrir, na história que abrir, né, é a passagem dela, né? A história que abrir é a passagem da Bíblia. Aí você vai mostrar para ela que a gente lê e vai mostrar que a leitura, o pastor está lendo lá, o pregador está lendo lá, e você vai ensinar para ela que ela vai passando o dedinho assim e vai lendo. Depois você pega a sua Bíblia, também mostra para ela, ó, o papai e a mamãe achou, e mostra a criança aqui, ó. Gente, aqui a gente ensina números. Mesmo que ela não saiba ler, mas ela vê. Ela vai percebendo ali, ela vai acompanhando. Olha só como que Deus é perfeito. Isso é importante. Uma coisa que eu ensino para as minhas crianças em aula, você como pai e mãe, a primeira escola é o lar. Você vai ensinar para a sua criança qual é o sentido da leitura da esquerda para a direita. Você vai pegar com a criancinha, você vai mostrar, ó, você vai lendo ali e vai mostrando com o dedinho aqui. A criança já está aprendendo o sentido da leitura. O sentido da leitura. Você vai, o pastor falou, o pregador falou, o livro, o capítulo, o número do capítulo e o número do versículo. Você está ensinando, gente, números para as crianças. Coisa que a gente fica se matando em sala de aula. Você está ensinando de uma forma super lúdica aqui, ó. Capítulo 29, ó. 29, tá vendo aqui, ó? É o 2 e o 9. Verso 4, ó, aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4. Você está ensinando, gente, a primeira escola. Vocês estão entendendo? E o filho já é juvenil, o filho já é primário, ele já aprendeu a ler. Você vai dar a Bíblia para ele, normal, e vai ensiná-lo a procurar na Bíblia, e vai estimulá-lo a ler. Vai dar estudo bíblico, carrega seu filho, ensina ele a procurar e a ler o versinho, e começa assim. Dessa forma você vai estar instruindo seu filho a manusear a palavra de Deus. Valores espirituais, a importância da igreja, a reverência, mas tem que ter sempre o filho junto. E isso tem que partir dos pais, não tem jeito. Não vai ser natural da criança. Não é natural da criança. E nem assim, quando meu filho tiver 8, 9, 10 anos, aí eu vou começar a ensinar sobre Bíblia. Aí já era, complicado. É desde bebê, ok? A gente tem que partir agora para o terceiro tópico, que tem alguns textos aqui, e assim, são alguns textos importantes e é um tema muito abrangente, obediência dos filhos. Obediência dos filhos. Eu acho que você está em cima. Obediência dos filhos, ok? Mas antes de nós entrarmos nesse tema, que é o último, né? Apenas rapidinho aqui, pessoas que estão aqui com a gente, assistindo, a Ilnia Bispo. Tudo bem, Nina? Um abraço, obrigado. Minha linda! A Vilma Barca diz o seguinte: com todo o conhecimento que temos, devemos praticar esses conhecimentos sem vergonha ou medo, pois o inimigo fará aquilo que negligenciarmos. A Vilma, isso mesmo, Vilma. Marcela Ferreira, boa tarde, pastor, muito bom estar com vocês, mesmo que online. Aureliano Bergamini, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. A irmã Helenice da Silva está assistindo conosco. Ademir Zambianco, obrigado por estar conectado aí com a gente. Uma perguntinha para você, Ellen, que é direcionada aqui para você. Sabe quem está assistindo também? O Jojo. Jonathan Aguiar, tudo bem, Jojo? Jojo, meu sobrinho lindo. Beijo da tia. A Regiane Maria, ela pergunta assim: irmã Ellen, o que dizer dos avós que às vezes, que fazem às vezes dos pais? Porque é muito comum hoje em dia. Amém por esses avós, né? Nós temos exemplos na Bíblia, né? A avó Lloyd, né? Lloyd, avó de Timóteo.
né? Ela, juntamente com a mãe, Eunice, elas ensinaram Timóteo nos caminhos do Senhor. Os avós, eles podem fazer isso, e o Espírito Santo vai fazer com que tudo que você ensinou vai ser lembrado. Então, o seu trabalho não será em vão. Aquilo que os pais não fizeram, Deus vai abençoar o seu trabalho e vai lembrar, essa criança vai lembrar aquilo que os avós fizeram. Muito a gente encontra de pessoas que não são adventistas, mas falam assim, minha avó era. E essas pessoas, elas têm uma atenção e um respeito muito grande pela igreja, e muitos deles têm vontade de vir por causa dos avós. E isso dos que estão fora. E muitos permanecerão por causa dos avós. Então, avós, não desanimem. Vocês têm um papel tremendo para salvar essas crianças. Não desanimem de maneira nenhuma. Deus vai te usar e o Espírito Santo vai fazer com que tudo aquilo que você ensinou, que foi colocado na cabecinha dessas crianças, seja lembrado no momento certo. Anina, beijos, meus queridos, saudades. Marcela Ferreira, pastor, minha filha Júlia, de 5 anos, está mandando um grande beijo para vocês. A Neila, de Pinheiros, tudo bem, Neila? Assistindo com a gente também, obrigado. A Josefa Lira também. Clarinice Toledo Pérez, da Vila Curuçá, tudo bem, Clarinice? Obrigado, feliz sábado. A Camila Pérez também, obrigado, Camila, também da igreja da Vila Curuçá, pessoas queridas estão com a gente aí. Vamos para o último tópico aqui, para a gente não passar do horário. Obediência dos filhos. Pode colocar o primeiro texto, vamos lá. Agora a coisa vai esquentar. Lembrando que o nosso objetivo aqui não é esgotar o assunto. Vamos dar apenas algumas pinceladas para a gente ter uma noção, mas o grande objetivo é que você leia o livro, estude o livro Orientação da Criança, tá bom? Olha só, é obra especial dos pais e mães ensinar os filhos com bondade e afeto. Bondade e afeto. Deve mostrar que, como pais, são eles que devem segurar as rédeas, governar e não serem governados pelos filhos. Devem ensinar que deles, dos filhos, se requer obediência. Então aqui está dizendo o seguinte, os pais e as mães devem tratar os filhos com bondade, afeto, carinho, mas por outro lado, aqui diz que quem deve governar a casa é o pai e a mãe. Eles que têm que ter as rédeas nas mãos, ou seja, ao mesmo tempo, o pai e a mãe, eles devem colocar regras, limites, e devem ensinar os filhos que deles se requer o quê? Ou seja, o pai e a mãe tem que colocar para os filhos o seguinte, olha, o que eu exijo de vocês é o quê? É obediência. O pai e a mãe devem dar carinho, amor, afeto, mas devem colocar regras e limites. É uma arte isso. Porque qual é a tendência? É irmos para os extremos, né? Tem pais que são extremamente rígidos. Leis, regras, e bate. Mas não dão afeto, não dão amor, não dão atenção. E por outro lado a gente tem pais o quê? Querem ser amigões dos filhos, né? Só do amor, carinho, deixa o filho fazer tudo o que quer, na hora que quer, mas não coloca limites e regras. Os dois extremos são errados, são destrutivos, não é? É importante, dentro disso que você falou, amor, amigões. Queridos, pai não é amigo. Amigo não põe limite. Pai é pai, mãe é mãe, ponto. Não tem, sabe, meio termo. Pai vai ser pai até morrer. Mãe vai ser mãe até morrer, até o último suspiro. Sendo bons ou maus, serão pais até o último suspiro. Então, isso daí é inegociável. Questão do trato com os filhos, aí sim. Os pais, que hoje em dia, os pais querem ser... Gente, tem um programa na TV a cabo que me apavora. Tem umas mães que elas querem viver a vida dos filhos, elas querem ser adolescentes, elas querem... Gente, não, aí é falta de noção mesmo, é falta de noção. Mãe é mãe, pai é pai. Você pode ter um bom relacionamento com seus filhos, aí sim, bom relacionamento. E bom relacionamento impõe regras, limites e mostra quem manda dentro de casa. Eu lembro de uma mãe
que ano passado chegou e mandou um áudio para mim: professora, eu não sei mais o que fazer, eu não sei A criança tinha 3 anos, ia fazer 4. A mãe estava descabelada para morrer do coração, porque não sabia mais o que fazer, porque a menina fazia que tudo tinha que acontecer do jeito que ela queria e ponto, e nada mais, era aquilo e pronto. E o curioso é que a menina, ela era petulante. Pensa numa criança, mas isso é porque em casa não tinha isso daqui, os pais não colocavam regras e limites. Isso é sério demais, porque você vê com tão tenra idade, tão poucos anos de vida, essa criança já dominava a casa. Já dominava com 3 aninhos. A criança, e ela chegava na sala e ela mandava. E dava ordem, aquele jeitinho assim bem. Opa, quem é a professora aqui? É você, professora. Então, é a professora. Então, na sala de aula, ela entendia que quem colocava as ordens, quem dava as ordens era a professora. Mas em casa, pelo fato dessas coisas não estarem tão delimitadas, ela chegava em casa e ela que comandava, ela que coordenava. E isso daí, eu gostaria de deixar para vocês, é o que está dizendo aqui. Quem tem que colocar as regras são os pais. Olha aqui, são eles que devem segurar as rédeas, governar e não serem governados pelos filhos. Devem ensinar que deles se requer obediência. Os pais devem ensinar que espera dos filhos obediência. Gente, vamos pegar a história de Abraão. Abraão ensinou o Isaac sobre obediência, a ponto, e Abraão já era bem velhinho quando foi para sacrificar, quando Deus pediu que Abraão levasse Isaac em sacrifício. E o que aconteceu? Isaac poderia muito bem, ter descido lá o Monte Moriá em disparada. Pai, você está velho, você está gagá, e eu vou embora, perna para que te quero, vou embora. Se isso acontecesse nos nossos tempos hoje, será que algum filho ficaria em cima desse altar? Será que a gente desenvolveu essa obediência, que algum filho ficaria nesse altar, sobre esse altar? Hoje a obediência é algo raro. Mas a culpa é nossa, adultos. É nossa. Nós não estamos exigindo obediência dos filhos. Então, naturalmente, meus filhos não serão obedientes. E Isaac, ele obedeceu tanto ao pai, não obediência cega, porque ele sabia que o seu pai tinha comunhão com Deus. Por isso que ele ficou. Por isso ele sabia que se Abraão estava falando para ele: filho, Deus me pediu você em sacrifício, ele confiava na palavra do pai, porque ele sabia que o pai era amigo de Deus. Se você é um pai temente a Deus, você será sábio ao estabelecer limites, você vai ser um pai, uma mãe justa. E isso é algo muito importante dentro dos limites e dentro da autoridade de casa. A gente vive numa época, numa geração, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles não suportam ouvir um não. Não suportam ouvir não. E isso é muito ruim. Mas não suporta por causa da educação. Por causa da educação, não aprendeu desde pequeno. Aí ele vai ficar traumatizado se ouvir. Não, eu ouvi uma história, só um intervalo. Amor, pode continuar a sua história, deixa eu só fazer esse parênteses. Eu ouvi um caso, era uma mãe que não, e algo recente, bem recente. A mãe não dizia não, porque disse que ia traumatizar o filho. Ia traumatizar a criança e não dizia não, tudo que a criança falava. Aí nasceu outra criança em seguida. Aí agora nasceu uma outra criança, essa primeira, né, que foi criada sem não, ela está com seus 4 aninhos por aí, e nasceu outra criança. E agora, sabe o que aconteceu? Tudo para essa criança é não. Tudo que a mãe fala para a criança, agora a mãe começou, porque tem a criança pequena, tem que cuidar da criança pequena, e o mais velho, agora ele quer fazer tudo do jeito dele. E agora a mãe disparou no não, agora bate na criança, antes não podia tocar na criança, não podia nada. Agora foi para o extremo. Foi para o extremo. Então aquilo que não podia, agora é não para tudo. Agora essa criança se tornou o terror da casa, está tendo problema com conflito no casamento por causa do filho. Gente, conflito no casamento por causa do filho? A culpa é dos pais, por favor. A culpa é dos adultos que não souberam fazer a coisa certa. Agora é hora dos pais reverem o que fizeram de errado e começarem a fazer a coisa certa. A gente está vivendo nessa época dessa geração mimimi, né?
Então, pai e mãe, entenda uma coisa. Vou falar uma coisa aqui que é muito dura, mas é assim. A frustração, ela faz parte do processo construtivo do caráter da criança. Ela ficar frustrada. Porque é o seguinte, essa criança, quando ela se tornar jovem, quando ela se tornar adulta, ela vai se frustrar em muitas coisas da vida. Então, se ela não aprende, desde a sua infância, a ouvir alguns nãos dos pais, ela vai sofrer muito lá na frente. Então, pai e mãe, quando você diz não para sua criança, claro, por uma coisa que é ruim, uma coisa que vai prejudicá-la, quando você diz não e é firme, ela vai chorar, ela não vai gostar, mas isso é um aprendizado para ela, vai fazer parte do caráter dela, vai fazer parte da construção emocional dela para o bem. É para o bem. Mas ela em si, ela chorou muito, amor. Vai chorar muito, ela vai ficar tão triste. E daí? Eu posso ceder? Não. Eu sei. Porque não é não. Não é não. Tem que ser não. Se você, pai e mãe, eu sei que é duro. Para quem pai e mãe, você diz não para o seu filho, e ele chora, e berra, bate a cabeça na parede, faz pirueta, tal, para poder ter aquilo que ele está pedindo, e você cede. Esquece. Ele já aprendeu o seguinte, que para conseguir aquilo que ele quer, ele tem que fazer o quê? Espernear, se jogar no chão, gritar, chamar atenção. E se ele fizer isso, ele vai conseguir. Ele aprendeu a fazer isso. Então, pai e mãe, quando vocês falarem não, é não. Sejam firmes, mesmo com o coração doendo. Não é não. Isso vai ser muito bom para os seus filhos, por incrível que pareça. E okay? Voltando naquilo que a gente falou, não divergir. Se o pai falou não, a mãe vai manter o não. Ai, mas ele está tão triste, gente. Ai, coitadinho dele. O pai falou não, mesmo que eu acho que não foi tão certo. Mas vai manter o não do pai. Depois conversa com o pai em particular. Depois vocês conversem. Se tiver que tirar o não, vai ser o pai. Mas não é não. E pai, quando falar não, pondere para que esse não realmente faça valer. Faça esse seu não valer. Porque você fala não, daqui a pouco você tira, opa, então eu aprendi que se eu dramatizar muito, vou lá, falo com a mãe, minha mãe vai no ouvido do pai e pronto, e consegue. Pai, não é não. Mãe, não é não. E não tem discussão, não tem discussão. Não é não e pronto. Não é por capricho. Por isso que a gente tem que avaliar aquilo que eu vou dizer. Se for não, ou se eu estabelecer um castigo para o meu filho, eu tenho que fazer aquele castigo até o final. Eu não tenho que fazer por capricho pessoal, mas eu tenho que fazer como algo para desenvolver um aprendizado na minha criança. Então, não é não. Não tem aquele não para depois voltar atrás, senão você está deseducando. E você está criando criança que depois você vai colher frutos muito, muito, muito tristes. Inclusive tem um texto que a gente vai ler daqui a pouco que fala sobre isso. Está muito bom, mas a gente tem que avançar. Nosso tempo está já avançado, nós temos outros textos aqui importantes para a gente fazer um breve comentário sobre eles. Só uma pergunta aqui, Eli, que veio. E eu vou passar essa pergunta para você. A minha função aqui é apresentar aqui o programa, tá certo? Você que responde tudo. É o seguinte, o irmão João da Rita, lá do Jardim do Estádio, tudo bem, João? Em um minutinho, é certo partir para a psicopalmada para, às vezes, impor a autoridade dentro do lar? Meu marido falou que é para ser 1 minuto. 1 minuto, vamos lá. Poder de síntese. Irmão João, olha, honestamente, eu não sou contrário à correção através da vara. A Bíblia fala nisso. A Bíblia fala. Você vai usar os outros métodos. Você vai conversar, você vai colocar de castigo. Se não resolveu as outras maneiras, a psicopalmada ela tem o seu valor. Deus ele faz isso conosco. Deus ele faz isso conosco. Está na Bíblia. Está na Bíblia, gente. Se não teríamos no livro de Provérbios quantas
muitas orientações. E fala que os pais, aqueles que retiram a vara, que retêm a vara, eles vão sofrer depois. Então, passar vergonha, né? Muito. Ele fala a mãe, inclusive, porque a mãe que geralmente é mais, né, aquele coração bondoso, aquele coração amanteigado. Mas, mãe, cuidado com a sua manteiga, porque pode derreter e você vai sofrer posteriormente. Então, segura a sua manteiguinha e mantém na geladeira. Usando essa expressão psicopalmada, é o seguinte, só corroborando com o que a Ellen disse, a própria Sarah White, ela diz que, às vezes, o castigo físico, umas palmadas, podem e devem ser aplicadas, mas em última circunstância. Antes deve ser conversar, orientar, colocar ali no cantinho do pensamento, colocar de castigo, ok? Tirar alguns benefícios dele, da criança, alguma coisa que ela gosta. Enfim, pode falar no microfone, vai ajudando também. O celular também, ok? Mas é assim, mas quando se tiver que administrar o castigo físico, ela diz claramente que nunca deve ser feito com raiva. Nunca. E a criança, ela tem que entender o porquê que ela está sofrendo um castigo, até mesmo umas palmadas. Nunca o pai e a mãe devem administrar com raiva, senão perde o objetivo da disciplina. Ok? Tem o seu papel sim, com sabedoria, com moderação e no momento certo. Tá bom? Vamos lá. Outro texto que vai ser apresentado aí, olha só. A gente até conversou um pouquinho sobre ele, mas vamos passar de novo bem rapidinho. Desde cedo devem-se ministrar à criança a lição da prestatividade. Logo que suas forças e a faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, deve-se lhe confiar deveres a desempenhar em casa. A criança deve ser estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abnegada e a dominar-se a si mesma, e colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima dos seus, e estar atenta às oportunidades de animar e ajudar os irmãos e os companheiros, e mostrar bondade para com os velhos, os doentes e os infelizes. Está prestando atenção? Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar o lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. Interessante, a Ellen pode até falar, comentar rapidamente sobre isso melhor do que eu, porque ela trabalha mais com essa faixa etária. Mas a criança, quando bem orientada, ela tem prazer e alegria em ajudar nos deveres da casa. Claro que dentro da sua própria faixa etária, né? Dentro ali, proporcionalmente à sua idade, dentro da sua capacidade mental e física. Mas as crianças, elas têm prazer e alegria em ajudar. E isso é um valor maravilhoso que você está ensinando para ela. Em ajudar, em participar. A criança, ela tem que entender que ela faz parte de um sistema, de uma sociedade familiar. E ela tem obrigação e também tem o privilégio de estar ajudando dentro de casa. Não é isso? Me corta o coração de ver que os pais não aproveitam o início da infância dos filhos. As crianças, elas têm um prazer muito, muito grande em poder ajudar. Eles têm prazer em ajudar, em pegar as coisinhas e fazer junto com os pais. É algo muito, muito lindo. Com o passar do tempo, chega a adolescência, a fase da preguicência, né? Ô preguiça abençoada. Parece que morreram. Estão ali só de corpo, que a alma já foi, né? Tá naquela coisa assim, né? Mas isso faz parte, é desenvolvimento. Gente, é a fase do estirão, dá muita sonolência, mas cabe aos pais trabalhar essa parte da preguicência também. A gente não pode permitir que eles permaneçam nessa preguicência. Gente, ninguém merece. Os filhos, eles têm em todas as fases entender o seu papel. Então, quando pequenininhos, já começa a ensiná-los a guardar os brinquedos, começa a ensiná-los a arrumar a cama. É óbvio que a cama vai ficar bonitinha, arrumadinha. Não vai, gente, nós sabemos. Mas eles estão fazendo e eles ficam felizes. Você vai ali, ajuda eles. Eles não deixam fazer. Eles muitas vezes se sentem assim autossuficientes, né? Você vai depois dar aquela melhorada.
Mas vai desenvolvendo isso. Lavar louça, coloca menino e menina para lavar louça, limpar a casa, vassourinha, rodinho, para os dois aprenderem a fazer isso. Gente, eles têm um prazer, é tão gostoso. É a fase mais deliciosa quando eles são pequenos, que eles têm muito prazer em ajudar. Cozinhar, ai, eles vão morrer. Ninguém morre, gente. Olha o tamanho da pessoa aqui, com 1,48 de comprimento. É muita coisa para a pessoa só. Quando criança, imagina quando criança o tamanho que eu era, né? Porque se eu, com essa idade, eu tô com 1,48, então quando criança eu nem vou contar qual era o meu tamanho, que é algo que a gente pula. Eu acho que era quase o tamanho que eu nasci. Uma coisa, nossa casa nós tínhamos fogão a lenha. Nossa casa tínhamos fogão a lenha. Mamãe, foi uma excelente professora. Minha mãe é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração profunda por ela. E ela que nos alfabetizou e mamãe nunca foi à escola. Então, assim, eu admiro muito a minha mãe, Dona Maria, pequenininha do meu tamanho, mas ô mulher linda, guerreira. Minha mãe é a figura fofa do Senhor. Então, a gente era criança, família grande, éramos 7 filhos, pensa, e ainda tinha muitos agregados, nossa casa parecia um albergue, pessoas da rua, pessoas transeuntes que passavam, ficavam em nossa casa tinha muito menino perdido, menino que passava assim, não sei como que perdia menino daquele jeito. E moravam com a gente, depois os pais vinham atrás e pegavam os meninos. Ficava da família, quando ia embora, a gente ficava triste com a ausência daqueles meninos. Coisa que hoje não é real, mas na nossa época a gente morava num sítio e ficávamos próximo à estrada, então aparecia transeuntes, andarilhos e moravam em nossa casa. Nossa casa era tipo um albergue mesmo. E nossa mãe, nossos pais ensinaram desde cedo as obrigações. Minha irmã, ela tinha 14 anos, era ela responsável por fazer a comida. Eu, acho que eu tinha 8 para 9 anos, minha mãe me ensinou no fogão a lenha. Gente, para que coisa mais perigosa do que fogão a lenha? Se as mães ficam morrendo de medo com fogão a gás, que é só desligou o botão, acabou o fogo, fogão a lenha, não tem como desligar o botão para apagar o fogo, não. Está com a brasa ali, que está com fogo, não apaga fogo assim. E a panela ali, tudo era panelas grandes. Mamãe nos ensinou desde cedo. Gente, isso foi algo para a vida, porque a vida que a gente passou, depois eu fui embora de casa, muito criança, e aquilo que eu aprendi com minha mãe em casa, a importância de trabalhar nos afazeres de casa foi o que eu levei. Então, desde cedo, por isso quando a gente começou, a primeira escola do lar, a primeira escola da criança deve ser o lar, é isso, é ensinar as suas crianças desde pequenininha, meninos e meninas, a fazerem as coisas, porque a vida nos prega muitas peças. E muitas vezes, mãe, você não vai ser eterna. Muitas vezes a morte pode levar você. E se você não ensinou seus filhos da forma certa, seus filhos sofrerão muito por culpa sua, por egoísmo seu, achando que você é autossuficiente, que você é que tem que dar conta do universo, e você não educou o seu filho para a vida. Mães e pais, vocês têm filhos e têm que educar para a vida. E o que vem pela frente nós não sabemos. Por isso, prepare e ensine desde pequenininhos, porque o que vem muitas vezes são surpresas ruins. E eu vou contar só da minha irmã. Minha irmã ela teve 2 meninos, macho em casa. E ela ensinou esses meninos, desde cedo, a pôr a mão na massa. E quando minha irmã se foi, ela morreu com 35 anos. Ela morreu super nova. E deixou 2 filhos adolescentes, 14 e 15 anos. A perda foi muito grande, foi para todos nós. E pensa para esses filhos. Na adolescência, esses filhos, eles depois foram estudar fora e eles aprenderam, pela dureza da vida deles, eles aprenderam a ter que fazer a comida deles, a ter que lavar a roupa deles, pelo fato de lá na infância a mãe já ter ensinado. Então, eles conseguiram tirar de letra, né? Com sofrimento, eles conseguiram tirar de letra, porque os pais ensinaram desde cedo. Então, é um conselho que a gente dá, ensine desde o início. Nós temos mais 15 minutinhos para a gente encerrar. E eu quero colocar aqui 2 textos. O próximo texto e depois o outro, que reforça aquilo que nós já conversamos um pouquinho aqui, mas são textos muito fortes. Olha só, que fala sobre a questão da obediência. Olha só, o próximo texto, olha só que interessante. Deve ser o primeiro cuidado dos pais
estabelecer um bom governo na família. Quem deve governar a casa? O pai e a mãe. A palavra dos pais deve ser o quê? Lei. Excluindo toda argumentação evasiva. Só um comentário aqui. Quando a gente fala a palavra dos pais deve ser a lei, obviamente, não é um autoritarismo cego, não. Tudo deve ser ensinado com amor, com bondade, ok? É óbvio. Mas a criança ela deve entender que quem governa a casa é o pai e a mãe. E a criança ela tem que entender que ela deve respeitar o pai e a mãe. É nesse sentido, tá? E não somente por uma questão de temor, mas por amor também. Ok? Vamos lá. Como? Isso se estenderá também à vida espiritual, né? Então, olha só. Claro, porque se as crianças aprendem a obedecer o pai e a mãe, elas vão também aprender a obedecer a quem? A Deus. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui a palavra dos pais, pode voltar lá o texto, para o pessoal que está em casa? A palavra dos pais deve ser lei, excluindo toda argumentação ou evasivas. Desde a infância, as crianças devem ser ensinadas a obedecer irrestritamente aos pais. Pode colocar o próximo texto. Quando os pais deixam de exigir, deixam de ordenar, ok. Quando os pais deixam de exigir obediência imediata, é o texto anterior, ok? Eu acho que é o texto anterior. Isso. Acho que eu esqueci de colocar o texto, perdão. Então vamos lá. Então, pode tirar esse texto aí. Eu acho que foi falha minha. Presta atenção aqui agora, olha só. No livro Orientação da Criança, página 85, diz assim: quando os pais deixam de exigir obediência imediata dos filhos, deixam de colocar o devido fundamento do caráter em seus pequeninos. Fundamento de caráter. Preste atenção aqui agora, pais. Preparam os filhos. Quando os pais deixam de exigir obediência dos filhos, Ellen White diz aqui, preparam os filhos, os pais estão preparando os filhos para desonrá-los quando forem mais velhos. E os filhos trarão tristeza ao coração dos pais quando os pais, se aproximarem da sepultura. É isso que vocês querem para vocês? Claro que não. Mas quando é deixado de colocar o fundamento da obediência no coração dos filhos, os pais estão preparando os filhos para desonrá-los mais tarde. E principalmente quando os pais estiverem se aproximando da sepultura. Na velhice. Ok? Muito bem. Eu quero deixar aqui um último texto para eu e a Ellen aqui, a gente comentar um pouquinho. E depois nós vamos encerrar. O último texto é o próximo que vai ser colocado. Tá ok? Muitos pais cristãos deixam de ordenar os filhos depois deles. Isso vai aparecer o texto, por favor, para quem está em casa também, tá ok? Olha só. Muitos pais cristãos deixam de ordenar os filhos depois deles, ou seja, deixam de colocar as regras, colocar as ordens, né? E então se admiram de que os filhos, sejam perversos, desobedientes, ingratos e não santificados. Os pais ficam admirados, né? O que aconteceu? Tais pais estão sob a censura de Deus. Têm negligenciado criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. O amor à tolice, o desejo de fazer o mal, a aversão às coisas santas, são algumas das dificuldades que os pais devem enfrentar no campo missionário do lar. Ou seja, fazer o que é errado, isso faz parte da criança. Porque criança é criança, ela tem a natureza pecaminosa. Ela vai fazer tolices, ela vai fazer coisas erradas, isso faz parte. Mas cabe aos pais fazer o quê? Orientar, instruir, ordenar, dizer, olha, esse não é o caminho certo é esse.
sempre com a sabedoria de Deus, sempre de acordo com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, mas os pais é que devem governar o seu lar, os pais é que devem dar as cartas, nunca os filhos. Pais, eu sei que isso não é uma tarefa fácil, é um desafio, é uma luta, e vocês precisam da orientação de Deus para isso. Eu queria que a Ellen desse algumas palavrinhas finais sobre tudo que a gente conversou hoje. Quais seriam algumas palavrinhas finais, uma mensagem para os pais? E a minha mensagem seria essa: pais, não desanimem. Se porventura você está pensando agora, puxa, fiz tudo errado, dá tempo de tentar fazer o que é certo? Claro que dá. Nunca é tarde para fazer o que é certo. Nunca é tarde para fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Nunca é tarde. Você está sendo um pai e uma mãe muito rígidos, duros, não dá afeto, amor. Ainda dá tempo de você abraçar o filho, abraçar a filha, dialogar, conversar, beijar. Ainda dá tempo. Você tem sido um pai e uma mãe permissivos, nunca colocou uma regra, um limite, dá tempo. Lei, regras, ordem, governo, com amor, com carinho, com respeito, com afeto, essas duas coisas precisam dar juntas. Ok? Ellen, o que você poderia, uma palavrinha final para os pais que estão aqui na igreja e que estão em casa também? Queridos, acima de tudo, coloquem seus filhos aos pés de Cristo. Sejam vocês o modelo, sejam vocês o exemplo. Coloquem Deus em primeiro lugar no lar de vocês. Sabe, tem tantas coisas que a gente pode falar, mas uma coisa, estabeleçam o culto dentro do lar de vocês. Ai, mas eles vão estar dormindo. Gente, menino não gosta de acordar. Gente, hora de culto é sagrada, a gente ensina. Olha aqui, ó, vou só reler aqui, ó. É no lar que a educação da criança deve ser iniciada. Ali está a primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, a criança terá de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Aí vem, quais são as lições? Lições de respeito, obediência e reverência. Se você não leva a sua criança, se você não faz o culto em casa com dó da criança, você depois vai chorar por não ter ensinado a sua criança a estar aos pés de Jesus, porque a gente vai começar o dia, depois se quiser voltar a dormir, pode voltar, mas agora é hora de culto. Estabeleçam o horário em família. Mães, não sejam essa falsa piedade, porque se é uma falsa piedade, você vai estar perdendo seu filho dos caminhos de Deus, você está perdendo seu filho para Cristo. Então, não faça isso, façam o culto em casa. Coloquem a palavra de Deus, leiam a Bíblia em casa, deixe seus filhos ver vocês lendo a Bíblia, seus filhos veem você na frente da televisão, seus filhos veem você fazendo tantas coisas, por que seus filhos não podem ver você lendo a Bíblia? Tirem tempo, desliguem a televisão, tirem tempo, agora vamos todos ler a Bíblia, estudar a lição, ter um momento para leitura em casa, nós temos perdido isso. Leiam a Bíblia em casa, façam o culto e orem pelos seus filhos, orem com seus filhos. Em casa, se tem mais de um filho, ou se tem um filho, faça o amigo secreto da oração. Hoje o pai vai orar pela mãe, o filho vai orar pelo pai. Façam ali o amigo secreto da oração. Final da semana, faça a revelação, estimulando os filhos a estarem orando entre si, orando uns pelos outros, uns com os outros. E uma coisa, o ensinar dentro do que a gente tinha colocado aqui, os filhos a valorizarem os outros. Você gasta dinheiro, pai e mãe, com videogame. Depois você fala, meu filho não quer saber de outra coisa, mas
por que você deu videogame? Tire isso daí, está levando seu filho à perdição. Ai, mas esse videogame, ele estimula não sei o que lá, não sei o que lá. Mas estimula a perdição também. Você quer salvar o seu lar, você quer salvar o seu filho. Ai, mas hoje os adultos jogam videogame. O adulto também hoje joga pipa. Quando eu era criança, pipa era coisa de criança, né? Hoje você vai na rua, você não vê criança soltando pipa. Você vê uns marmanjão barbudão soltando pipa. Era brincadeira de criança soltar pipa. Mas hoje adulto está no videogame. Tá, isso daí não é coisa para a gente, não é um exemplo para você, pai e mãe. Tirem isso. Quer salvar o seu lar, quer salvar, coloque Cristo em sua casa. Levem seus filhos a Cristo e orem, e Deus vai fazer a parte dele. Mas a sua parte é colocar Deus em primeiro lugar. Muito bem, a gente já está chegando já ao final. Sábado que vem nós vamos ter uma outra conversa, vamos tratar de outros assuntos relacionados à família. A gente espera que vocês tenham gostado, tenham apreciado. Você que também está em casa, eu quero agradecer a todos os pais, amigos que estão aqui conosco na igreja com a gente, e também todos vocês que estiveram conectados conosco. Muito obrigado, tanto no YouTube quanto no Facebook. Muito obrigado pela sua participação, porque você assistiu. Esperamos que tenha contribuído de alguma forma na sua vida e no seu lar também. Antes da oração final, eu tenho que falar aqui a pessoa que foi sorteada, ok? Tá certo? Chegou aqui na minha mão e é uma pessoa que está presente aqui na igreja, que foi sorteada, ok? Vai ganhar o livro, não é esse daqui que é meu, tá? Esse é meu. A gente vai providenciar, fica tranquilo, tá bom? Nós vamos providenciar um novinho para você, orientação da criança. Hã? Eu vou trazer a semana que vem, tá? Eu vou trazer a semana que vem. Tá? E se quiser, a pessoa tem que vir, senão não vai ganhar. Tá ok? O ganhador do livro Orientação da Criança, lembrando, esse livro é espetacular. Como a Ellen falou, nós não temos filhos, mas nós temos estudado esse livro. Olha, é maravilhoso. O ganhador desta tarde do livro Orientação da Criança é um rapaz chamado Wilton Teixeira, ok? Tá certo? Sabadão, outro sábado, vem aqui para pegar. Tá certo? O livro é seu, tá bom? E no próximo sábado, nós vamos estar sorteando um outro livro desse também. Portanto, é importante que vocês venham e também estejam conectados conosco, tá bom? Muito obrigado. Vamos fazer uma oração? Vamos terminar com uma oração? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Vamos nos levantar e vamos fazer uma oração? Querido Pai, querido Deus, te agradecemos muito pelos momentos que passamos aqui conversando sobre esses assuntos tão importantes da vida familiar. Mas pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada pai, sobre cada mãe. Dê sabedoria, força, entendimento, discernimento, para que, acima de tudo, eles eduquem os seus filhos nos teus caminhos, ó Deus. Dá-nos uma boa semana em tuas mãos, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para vocês, para você que está em casa, e até o próximo sábado, às 16h30. Um grande abraço.